Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, há 3 anos, 5h30 da tarde, aqui no Bar Dallos Comida e Arte, no centro de Natal, uma entrevista, na verdade um bate-papo, com alguém que faz cidadania, cultura, política, educação no Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, eu vou falar mais do programa, mas como você pode ver, no programa de hoje eu tenho uma alegria, satisfação de ter no programa José Arnóbio, professor e reitor do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Arnóbio, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Boa tarde, Cefas, e aqueles que nos acompanham pelo canal no Facebook. Então, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo nosso. Não nesse espaço, né? Em outros momentos, sim, mas essa aqui é a primeira vez. Já lhe entrevistei em várias circunstâncias, né? Que vamos falar. Em bons e maus momentos, né? Isso, e os maus a gente sabia que iam terminar. Tudo isso a gente vai ter falado aqui. Quem acompanha Arnóbio e o IFRN sabe do que a gente está falando. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Águio na filmagem, a Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando também que o programa é num bar em funcionamento. Quem quiser vir aqui para o Bar Dallos, já tem gente bacana aqui. Grande abraço. E é só vir para o Bar Dallos aqui. Pode vir aqui comer alguma coisa, beber alguma coisa, água, cerveja, café. Tem sopa, a melhor sopa do centro de Natal no Bar Dallos. Enfim, propaganda à parte, vem para o Bar Dallos. E quem quiser fazer pergunta para Arnóbio, comentário, sugestão, vai lá em comentários do Facebook e faça a pergunta aqui, que o programa, como sempre, é interativo. E eu falei bate-papo, porque vai ser um bate-papo, tem um monte de coisa para perguntar, Arnóbio, sobre educação, IF. Mas a tradição do programa, já que é uma conversa de botequim, é um papo bacana de mesa de bar, embora você esteja bebendo suco de laranja, e eu na cerveja. A pergunta que eu faço sempre para a pessoa entrevistada é como ela começou naquilo que se tornou hoje. No seu caso, professor, ligado a esporte, educação física e gestor, reitor do IFRN, né, que é um cargo bem importante. Eu pergunto, Arnóbio, você desde criança queria ser professor, você era ligado à educação, a esporte, só jogava bola e depois que foi... Como é que era o jovem Arnóbio, criança e pré-adolescente? Assim, eu sempre gostei muito de esporte, né, desde criança. E eu morava ali no Alecrim, ali na Avenida 5 com a Avenida 11. E no ano de 1979, meu pai foi sorteado numa casa, naqueles conjuntos habitacionais lá da região norte, né, no Panatiz, e eu fui morar no Panatiz. E aí, quando eu cheguei lá no Panatiz, era um espaço enorme, né? Então, tinha campos para a gente brincar enquanto criança. E aí, a partir daí, eu comecei a me envolver com futebol, né? De jogar de pé descalço nos campos de areia, lá na Zona Norte. E essa paixão foi aumentando. E eu sempre fui um bom aluno, né? Eu não digo que eu era um excepcional aluno, mas eu sempre fui bom aluno. Né? Você estudava lá mesmo, na Zona Norte? Eu estudava quando eu cheguei na Zona Norte, eu estudava no colégio João Tiburcio. Sim. Eu fiz o meu ensino fundamental todo no João Tiburcio, né? E aí quando foi no 5º ano eu vim para o Padre Miguelinho e estudei lá até o 1º ano do ensino médio, porque justamente nesse período eu tinha 15 anos, aí passei por uma peneira lá no América e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aí tive que sair lá do Padre Miguelinho, porque lá só tinha ensino médio à tarde e os treinos eram à tarde. Aí eu tive que estudar numa escola que fosse pela manhã, vim estar aqui no Xuxo. Então eu terminei aqui no Winston Churchill em 1986. Só escola pública, né? Só escola pública. Só escola pública. Só estudei toda a minha vida, né? E aí em 88 eu entrei na universidade. E aí eu entrei na universidade porque qual era o meu sonho? Eu queria, quando deixasse de ser jogador profissional, que era uma meta que eu tinha, né, eu virar treinador. Então eu entrei na universidade para cursar o curso de educação física para ser treinador de futebol. E comecei um trabalho, inclusive, lá no América. Eu ainda era das categorias de base, mas comecei a trabalhar com futebol lá no América, com as categorias de base, lá no escolinhas e infantil. Só que eu fui trabalhar em escola, né? Eu fui trabalhar no SEI. Então eu era professor do SEI, dava aula de futebol lá e educação física infantil. E aí começou a paixão pela escola. Né? Pela escola, começou daí. Porque antes toda a minha meta era trabalhar com clube, né? Sim. E eu fui para a escola, me apaixonei pela escola.
fiquei no SEI até 1994, fiz o concurso para a Etiferne em 1991, mas em 1995 eu fui efetivado como professor da escola depois de um período que eu achei que nem ia ser chamado, né? Nossa. Depois de quase 4 anos, aí eu viro professor da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Para eu fazer a linha temporal, para voltar ainda para a infância, seus pais gostavam que você jogasse bola? Seus pais achavam que você devia largar? Como era a sua relação com a sua família em relação a isso? O meu pai sempre gostou muito de futebol. Tanto é que aos 3 anos de idade eu fui assistir ABC e Santos, né? Então eu não lembro, no Machadão? Mas eu tinha 3 anos de idade e fui ver Pelé, Pelé contra Alberi, né? Nossa, lá no Machadão, né? Então, tava lá torcendo pelo meu ABC, né? Que torço até hoje, que não tá muito bem, mas tudo bem. Então, tava lá com meu pai. Então, meu pai sempre gostou muito de esporte e eu era um bom jogador. Sim. Eu era um bom jogador. Qual era a sua posição? Eu jogava no meio campo. Meio campo? Volante ou meio atacante? Volante, mas quando precisava eu jogava mais na meia também. Qual é seu ídolo quando criança? Rapaz, meu maior ídolo, tanto é que eu também tenho uma pecha pelo Flamengo por causa do Arthur Antunes de Coimbra, né? O Zico, né? Então, assim, meu maior ídolo era Zico, mas assim, Toninho Cerezo chamava muita atenção porque era a posição que eu jogava, né? O Reinaldo também era um cracaço, né? O Careca também é... Porque Cerezo era exatamente aquele volante com capacidade de potaque. Isso, que era como eu jogava. Que era como eu jogava, né? Eu não gosto muito de falar de mim, da minha pessoa como jogador de futebol, mas meus colegas que jogaram comigo sabem que eu jogava bem, né? Então vamos começar no América. Aí, do gosto... Eu sou abecedista, eu joguei no América. Eu ia perguntar essa, Você ficou no total 6 anos no América. Eu passei dos meus 14 até como jogador dos 14 aos 20 e 21 e 22 como preparador físico. Qual é a sua lembrança como jogador do América? Rapaz, foi assim, a adolescência é um momento muito marcante da vida da gente, né? Então eu tenho muitas lembranças gostosas daquele período, como adolescente lá no General Everardo, né? Onde hoje tem o Ferreira Costa, né? Isso. Então o campo de treinamento da gente era ali, no General Everardo. Então eu guardo muitas boas lembranças, inclusive encontrei um colega aqui do lado que jogou, que ele é mais novo do que eu, que tem um chaveiro aqui do lado, né? Isso, literalmente aqui do lado. Jogou com você? Jogou comigo. E aí a gente tem uma pelada que a gente se encontra esporadicamente, a gente lá da época do América. Vocês ainda se encontram pra jogar bola? A gente tem um grupo de WhatsApp, conversa, marca pelada, a gente faz uniforme. Aí é jogar. Paixão pelo futebol. Dia 22 agora de fevereiro a gente vai jogar lá no Campo das Rocas, inclusive. Que maravilha! Então, assim, meu pai sempre... Então ele sempre apoiou? Sempre. Mas nunca deixei de estudar, né? Sim. Eu nunca deixei de estudar, isso aí tem a cobrança, né? Tem que estudar. Não né? perdeu o ano, não reprovou? Nunca. Inclusive, quando eu entrei na universidade, eu tava no primeiro ano como juniores, né? Quando eu subi da categoria de juvenil para juniores, em 88 foi meu primeiro ano na universidade. Então, eu conciliei a universidade com o clube, né? Na época. Por que não vingou, Arnóbio? Quando foi que você disse, não vou ser jogador de futebol, fazer outra coisa? É o seguinte, eu deixei de jogar por 2 motivos. O primeiro, pela pouca valorização de quem é de Natal. Então, aí eu vou dizer um negócio aqui que é verdade. Eu via cada perna de pau vindo de São Paulo e Rio para vir jogar aqui. Sempre teve, né, Arnóbio? E eu, modesta à parte, além de jogar bem, né, eu era um cara muito dedicado. Como você vê, eu não bebo, né? Sim. Então já era uma vantagem, que exatamente. A maioria dos jogadores de futebol gosta de uma cervejinha, né? Então eu não bebia, eu treinava muito. O jogador de futebol não gosta de treinar físico, eu gostava de treinar físico. Né? Eu era dedicado, eu não era muito de farra, mas saía com meus colegas, mas se tinha um jogo no final de semana, eu ia dormir logo cedo, 8 horas da noite, para no dia estar bem. Então, assim, eu era um cara que tinha tudo para dar certo. Mas aí, fui vendo um pouco dessas injustiças, que eu acho que é. Sim. E aí, em um dado momento, eu já estava trabalhando, não sei como eu disse para você, já ganhava um pouco mais. Não sei como professor de educação física. Né?
Então ganhava um pouco mais, sabe de uma coisa? Não dá mais não pra mim. Tanto é que eu lembro, inclusive lá no Campo das Rocas, o nosso treinador na época, assim, quem quer ser profissional? Aí eu levantei a mão, eu não quero. Ele disse, você? Disse, eu não quero mais não. A minha cota é esse ano, 89, eu quero ser o meu último ano como jogador. Nossa. E depois pendurar a chuteira, só bater pelada, não quero mais não. Disse, não acredito, eu disse, é sério. E eu era o capitão do time, né? Nossa. E com 20 anos de idade, né? É, 89, eu era 20 capitão anos. do time, mas eu sempre, assim, aí acabei largando. Se você perguntar se eu tenho uma frustração, tenho, porque eu queria ter jogado. Eu cheguei a jogar no profissional como amador, né? Mas profissionalmente falando. No time profissional, não. Não, eu era amador, cheguei a jogar algumas partidas no América. No Campeonato Potiguar? Sim. Bacana. No time profissional, mas acabei que desistindo. Jogou algum ABC América? Não, aí não. Só ABC América nas categorias de base. Sim. Né? Aí sim. Sim. Mas no profissional O não. ABC era o seu time de coração. Meu time de coração, mas contra o ABC eu jogava mais ainda. Porque eu queria que o ABC me visse para me chamar para jogar lá, né? É isso. O meu pensamento era esse. Eu era um amador extremamente profissional, eu sabia o que eu queria. Muito bom. Aí vamos para a próxima etapa, Arnóbio. Aí então abandonou o futebol, pelo menos o futebol enquanto possibilidade profissional. Isso. A paixão ficou, eu sei que ficou. Aí você estava no SEI e depois você virou... Fiz o concurso da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte e virei professor. Virou professor. Pronto. Aí a partir daí... Não, aí eu... Inclusive foi para a América, como preparador. Fui, trabalhando na América, mas isso foi antes, né? Até o 90 e 91 foi. Pronto. E eu chego na instituição em 95 fui trabalhar em Mossoró, né? Como professor de Educação Física lá em Mossoró. E aí lá em Mossoró eu dava aula de Educação Física, né? De escolar e trabalhava com atletismo e futebol também. Foi eu que montei a primeira equipe de atletismo, primeira equipe de futebol. Bacana. Lá do campus Mossoró. Muito bom. E em agosto de 95 eu vim para Natal. Mas quando eu entrei na instituição, eu dizia assim, pô, eu queria trabalhar numa instituição que eu tivesse estabilidade e que eu pudesse fazer um bom trabalho, né? Sim. Na educação física é a coisa que eu gosto, que eu amo. Eu nunca tive essa pretensão, se você perguntar, Arnaldo, quando você entrou, você queria pensava ser... Não, eu queria dar aula. A minha meta era essa. Dar aula. Nunca pensei nisso, né? Mas você esteve na diretoria do sindicato, do Sinacef. Eu fui. Os sindicatos não é uma regra, mas sindicatos acabam sendo uma porta para o trato, né, digamos assim, de gestão. Eu fui coordenador do sindicato durante 4 anos, né? Isso. 2 gestões, né? Porque como não tem o regime não é presidencialista, é coordenação, isso, né? Então, tem 3 coordenadores, né? E aí a gente se divide que até nesse hoje, papel de... Hoje é Nádia que é a... Não, hoje não é Nádia não é mais Nádia? Nádia saiu na... Saiu? Saiu. Tá. Eu lembro que era Hugo Manso, Na Nádia... última gestão era Nádia, Tá. né? Aí teve uma mudança agora. Eu não sabia. Acho que é Leonardo, é a professora Denise e Fernando, isso. Sim. São esses 3 os atuais coordenadores do Sinacef. Os 3 juntos, que é uma... Então assim, aí eu fui pro sindicato, essa coisa toda. Eu tive uma experiência na gestão que foi bem complicada, no ano de 97, eu fui coordenador de Educação Física. Eu tive um processo de adoecimento muito severo, né? Até hoje, ao certo, eu não sei o que foi, se foi uma depressão. Nossa. Que causou um problema na minha tireoide, ou se já foi um hipertireoidismo. Eu perdi muito peso, fiquei muito magro. Fiquei 45 dias internado no São Lucas, sem saber o que eu tinha. Só perdendo peso. Aí eu disse, não, vou voltar ao que eu pensava antes. Vou ser só professor. Só professor não, porque ser professor não é ser só professor. Ser professor, apesar da falta de reconhecimento que a gente tem da sociedade, né? Eu digo que é a profissão mais importante que a gente tem numa sociedade. Né? Porque é através do professor que vai sair o jornalista, que vai sair o médico, com certeza, que vai sair o engenheiro, que vai sair o outro professor. Sim. Então, infelizmente, a gente não é valorizado pelo que a gente é, mas é uma profissão que eu agradeço a Deus e a minha dedicação por ser professor, né? Mas eu não pensava, não. E aí o tempo foi passando, passei pelo sindicato e tal. Sempre fui um cara muito atuante, um cara que sempre conversou muito com os alunos, essa coisa de interação, de empatia, essa coisa toda. Mas aí como é que acabou se tornando diretor do IF Central? Aí assim, em 2007,
teve uma eleição. E eu morava na Zona Norte, né? Como morei até 2015. E lá na Zona Norte tinha um campus. Eu escutava muita crítica das não sei o quê. Aí eu disse, vai ter uma eleição aqui, eu vou ser candidato, mesmo não sendo professor do campus Zona Norte, porque naquela época podia, né? Sim. E eu me candidatei e tal. Mas era uma candidatura que eu sabia que eu não tinha a menor condição de ganhar, porque a diretora ia para a reeleição, era uma pessoa que conhecia a instituição, que tinha um bom trabalho, então assim, eu fui para suscitar a discussão e ver se existia algumas possibilidades. Para colocar seu nome, né, no tabuleiro. Não, mas nem foi por isso. Não? Foi não. Lá na Zona Norte, o meu objetivo maior foi suscitar a discussão para que quem estava à frente da gestão da instituição pudesse ver algumas coisas que eu achava que podiam ser vistas, né? Por exemplo, o campus não funcionava à noite. Eu disse, por que esse campus não funciona à noite? Se as escolas públicas lá da Zona Norte funcionam à noite. Então, assim, eu fui problematizar. E aí, em 2007 também teve eleição no Campo Central. E eu apoiei o professor Eduardo Jansen, uma pessoa que eu tenho uma simpatia, uma admiração muito grande. E aí, em 2011, teve a outra eleição, né? E aí, meu candidato era Eduardo Jansen, né? Só que a Eduardo Jansen, não, Arnaldo, eu não vou ser candidato, eu vou fazer um doutorado e não tenho pretensão. Eu disse, não, cara, você é um cara que já tem o know-how da última eleição, você tem que ser o nosso candidato. Mas ele não topou de jeito nenhum e disse, não, vamos pensar no seu nome? Ele disse, não, eu não vou ser candidato, não. Meu candidato é você. E ficou nessa coisa, né? Vai você. Eu acho que você é o melhor nome. Não, mas... E aí, por coincidência, o movimento estudantil um dia chegou para mim e disse assim, professor, a gente quer conversar com o senhor. Eu disse, tá. Aí me chamaram no Grêmio e disseram assim, professor, esse ano tem eleição. E a gente quer uma pessoa que nos represente. Eu disse, tá. Então a gente quer que o senhor seja o nosso candidato. Inclusive a presidente do Grêmio, na época, foi uma menina que não teve aquela ocupação na Câmara Municipal, contra a Micala na época, ela era uma das lideranças daquela ocupação. Nossa. Eram duas meninas, Fernanda e Larissa, as duas. Então Larissa era presidente do Grêmio e ela queria que eu fosse candidata a diretor do campus. Aí eu disse a ela, Lala, é o seguinte, eu já tenho um candidato e eu queria que vocês apoiassem meu candidato. Tá? Aí ela disse, então, se o senhor indica, a gente apoia. Só que aí Eduardo não quis e eu acabei entrando na disputa. Ficou você sendo o nome. Aí eu fui pra disputa. Muito difícil, né? Porque eu tinha pouca experiência como gestor. Sim. Né? E a gente começou uma campanha que todo mundo achava que a gente não ganhava. E aí chegou no dia da eleição, quando as urnas foram abertas, eu ganhei a eleição. Aí eu virei diretor do campus. Isso. Eu fiquei como diretor do campus de 2012 até 2020, que eu fui eleito e reeleito. Na primeira vez, a primeira eleição foi apertada, né? Eu ganhei de 51 a 49. Aí na segunda vez eu ganhei de 81 a 19, né? Então a minha reeleição foi bem mais tranquila, né? Acho que gostaram, né? Acho que sim. E aí, em 19 veio... Eu já não tinha mais condição de ser candidato, né? A diretor. Eu gostaria até de ter sido 3 vezes, porque o clima dentro do campus, para mim, eu tenho contato com aluno, eu ando, né? Eu ia lhe fazer essa pergunta, Arnaldo. O que eu já ouvi de filhos e filhas de amigos e amigas, sobrinhos de coração, assim... Você é idolatrado pelos jovens. Qual é o segredo? Esse segredo... Acho que é porque eu me aproximo deles, né? Eu quebro essa coisa de hierarquia, né? Eu converso com eles, eu sento na calçada para conversar. Eu acho que é isso. É essa questão... A comunidade acadêmica também. Os seus pares gostam de você. Já conversei com professores e professoras. Tanto professor... Claro que a gente não é unanimidade, né? Ninguém é unanimidade. Não, unanimidade não, mas você consegue manter boas relações. Tem sim, tem uma boa relação. Você percebe isso então? Você tem essa percepção? Percebo sim. Então aí veio a eleição para o diretor, aí veio para reitor. Aí veio
É, 2019. Essa eu acompanhei bem porque eu trabalhava no PNTV, nosso saudoso Pinto Júnior, que partiu com Covid, né? Mas está assistindo a gente lá em cima. Pinto Júnior entrevistou todos os candidatos. Isso. Foi quando nos conhecemos pessoalmente. Não foi nem eu que lhe entrevistei, foi o próprio Pinto Júnior. Lhe entrevistei depois. Então eu acompanhei bastante. E você venceu, como a gente vai falar sobre isso. Fala sobre essa campanha de reitor geral, né? Para o espectador entender. A gente está falando de todos os IFs. Dos 20, os campos. Naquela época tinham 21 campos, né, no Instituto. Hoje tem 22. Para quem está por fora entender. Até então ele está falando do IF Central, que não é do centro de Natal. O IF Central é ali da Salgado Filho. Isso, de frente. Isso. Fica de frente a um shopping. Né? Exatamente. Na verdade, o shopping fica de frente ao Instituto Federal do Instituto Federal. Antigo Etferne, antiga Cefet. Como quem é de Natal. Fica de frente ao IFRN. Exatamente, que o IF é muito mais antigo. A partir de agora, a conversa vai ser sobre o IF, né? Todos os IFs. Como é que foi então essa campanha para ser reitor desse mundo chamado IF? A campanha foi um pouco do mesmo jeito que eu falei para você, né? Então, a parte do movimento estudantil queria que eu fosse candidato a reitor, né? E aí eu fui. Uma parte dos professores, meus professores mais próximos, também, na verdade, eles queriam que eu tivesse sido candidato em 2015. Sim. Eu é que disse, não vou. Eu vou fazer a reeleição no campus. Até que eu apoiei o professor Willis em 2015, né? Ele candidato. Sim. Eu apoiei. Eu disputei com ele em 11, né? Eu ganhei a eleição para ele em 11. Em 15 eu apoiei ele. Né? E em 19 a gente foi disputar de novo a eleição. Exatamente. Aí, o Willis eu que entrevistei na PNTV. Então a gente foi de novo disputar a eleição. Era uma eleição difícil também, né? Porque o Willis era o reitor. Dos 21 diretores, 3 a contar comigo me apoiavam. Nossa. Então eram 18 a 3, né? 18 a 3, a correlação de força era muito difícil. Eu confesso a você que quando eu entrei na campanha eu achava que eu não ganhava. Mas a gente começou a monitorar, primeiro pelas redes sociais, né? Eu tinha o Instagram e ele também tinha o Instagram. E a gente começou a perceber que, por exemplo, enquanto eu não promovia nada no meu Instagram, eu tinha um crescimento maior do que ele que promovia. Então, a gente começou a fazer uma análise que disse, cara, isso aí diz muito. Quem é que está no Instagram são os alunos, a maioria. E aí já na última semana, eu comecei a perceber que existia uma possibilidade da gente ganhar a eleição. Remota, mas existia. E foi o que aconteceu, né? A gente terminou com 48% dos votos e o professor Willis com 42%, né? E aí, vamos para organizar a nossa equipe, né? Aí a gente fez a transição, começou a organizar a equipe, começou a entender melhor a reitoria, porque eu era diretor do campus, eu não estava dentro da reitoria. Sim. Então, ser diretor é uma coisa, apesar do campus ser enorme, né? Claro, Mas a reitoria é outro cenário. Outra coisa. Então a gente foi, organizou tudo direitinho, transição, tal. Mas no dia 20 de abril de 2020, eis que, ao acordar pela manhã, em vez de ter meu nome publicado no Diário Oficial da União, apareceu o nome de um interventor lá, né? Jornalisticamente, eu tenho que dizer professor Josué Moreira, nomeado como interventor, né? Embora nas redes sociais se falasse usurpador. E alguns diziam que era reitor pro tempore. Né? Isso, exatamente. Mas pra mim... Como é que foi esse dia? Pra mim, ele nunca passou do interventor. Como é que foi esse dia, Arnoldo? Eu já entrevistei com você em outro formato, mas agora numa mesa de bar. Como foi? Cara, esse dia foi muito triste pra mim. Eu chorei igual um menino. Mas eu chorei porque assim, e o interessante, sabe, fazer aqui é o seguinte, né? Eu escuto esses caras todos falando de liberdade, de democracia, né? É papo furado, pô. Isso é papo furado, não tem nada de liberdade, democracia, é tudo mentira, pô. Como é que é liberdade e democracia? Cara, eu ganhei a eleição, pô. Nos institutos federais não existe lixa tríplice. Tá? É diferente das universidades, exatamente, que felizmente vai ser mudado agora. E para quem não acompanhou, para quem não é do Rio Grande do Norte ou não tá ligado nisso, só para
O Josué sequer tinha concorrido. Não. Ele não concorreu à eleição. Isso. Então, o governo federal, na época, o ministério era Abraham Weintraub, o governo de Bolsonaro e o Abraham Weintraub, nomeou alguém que sequer tinha concorrido. Isso. Ele não chegou a ser o terceiro, ou quarto, ou quinto. Não. Piora, né, Arnaldo? Piora. Porque ele teve... Qualquer professor da instituição, desde que preencha os requisitos, né? Sim. Pode ser candidato a reitor. Coloca o nome à Só disposição. colocar o nome, e aí se a comunidade entender que ele é o melhor nome, ele vai ser eleito, né? Como foi o professor Belchior, como foi o professor Willis, como eu fui. Tá? Isso faz parte da democracia, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu na nossa instituição. Inventaram um processo administrativo disciplinar que realmente existia, né? Mas que, para mim, era muito ruim, porque, infelizmente, no Brasil, em função de um discurso que foi... Um discurso que sistematicamente aparece, né? Fizeram isso em 54 com Getúlio Vargas, fizeram isso em 64 com João Goulart, o discurso da corrupção, né? Sim. Então, quando o cara dizia, responde um padre, aí o que é que quem estava fora achava? Deve ter metido a mão, né? Na instituição, e não era, né? Foi uma denúncia feita, inclusive, pelo MBL, na época, né? De um evento que aconteceu lá na instituição, quando eu era diretor. Sim. Que a gente cedeu o campus para o movimento Fé e Política da Igreja Católica, que eles fizeram uma discussão de política, não política partidária. Sim. Mas que, na época, né, existia aquele movimento do Lula Livre. Eu tinha liberado a instituição, não sabia que ia ter banquinha de Lula Livre. Montaram a banquinha do Lula Livre, o cara foi lá, filmou aquilo, como se o evento fosse só o movimento do Lula Livre, fez a denúncia no Ministério Público, foi aberto um processo administrativo disciplinar, né? E depois foi provado que eu não tinha nenhuma relação com isso, inclusive o antigo arcebispo, né? Saiu agora? Arcebispo de Natal? Deu um branco agora. Deu um branco agora? Arcebispo de Natal. Ele teve lá no padre, né? Fez a representação, foi na oitiva e disse, olha, o professor não tem nenhuma relação com isso. Foi a igreja que usou o espaço, que foi cedido para a gente, mas acabou que isso não passou no crivo de quem estava à frente e foi colocado. E assim, e o interessante é que disse assim, eu não podia tomar posse porque existia um padre. Mas eu lembro de vários ministros do ex-presidente que não respondiam ao padre, não. Eles já tinham sido condenados em primeira e segunda instância. Inclusive, aquele antigo ministro do meio... Hã? Não. Esse é o atual. É o atual. O anterior. Dom Jaime. Dom Jaime Esteve lá na oitiva e Obrigado. fez essa defesa, né? Então, Ricardo Salles, por exemplo, tinha processo e virou ministro. Exatamente. E eu sem processo nenhum, até porque existe uma coisa no direito que eu aprendi que é a presunção de inocência. Então, se existe presunção de inocência, você não é condenado a nada. Então, se eu tivesse sido condenado, depois ele tirasse o meu cargo. Você sabia que aquilo era 100% ali foi político. Armação então, só, né? Você sabia. Quem estava à sua volta sabia disso. Ali foi só armação, na verdade. Mas aí a gente entrou na justiça, né? Isso. Ganhou na primeira instância. Quando foi pro TRF lá de Recife, a gente perdeu. E aí a gente retoma a gente assume, na verdade, no dia 20 de dezembro de 2020, né? 8 meses depois. 8 meses depois. Esses 8 meses foram como? Angustiantes. Né? Foram muito angustiantes para mim, né? De muito sofrimento, porque eu sempre fui... Eu era um injustiçado, pô. E toda vez que eu escutava um cara na rádio dizendo, não, ele responde um processo. Ele responde um processo. Ele responde um processo. Pô, que é horrível, né? Felizmente, em alguns momentos, eu fui convidado para ir para a rádio e explicava qual era o processo. As rádios de Natal são complicadas. Né? E as pessoas viam que aquilo não tinha nada a ver, pô. As pessoas viram que não tinha nada a ver. Inclusive, eu fui para algumas rádios de pessoas que têm um perfil de direita, né? E elas disseram, professor, você está certo. Para você ver como a coisa estava mal contada, né?
Então, algumas rádios que tem apresentadores de perfil de direita disseram que o processo estava errado. Porque quando a gente explica que não existe lista tríplice nos institutos, né? As pessoas, opa, então tem algo errado. Então tem algo errado. O cara não participou do processo. Tem algo errado. Tem algo errado. Então, assim, infelizmente. Agora, criou-se um fenômeno, Arnaldo, você se lembra bem disso. Criou-se um movimento, não só regional, mas nacional, Sim. em relação a outros reitores, mas também a você, e criou-se uma rejeição muito grande. Criou-se movimentos, teve até momentos filmados. Sim. Perdão. Perdão. De vaia para o interventor, de solidariedade a você. Como é que você sentiu isso? Como é que você sentia aquela energia, as mensagens todas, Arnaldo? Não, aí era o que me animava, né? Era o que me animava, era isso, né? Era o movimento estudantil, o movimento sindical, as pessoas que não são ligadas a nenhum desses movimentos, né? Os ex-alunos, né? Pessoas de outros estados. Inclusive, a gente fez que a gente chamou de frente de articulação, né? Começou comigo, começou com o professor Maurício Gariba, que também não tomou posse lá em Santa Catarina no mesmo dia, a gente era para ter tomado posse no mesmo dia juntos. Isso. O professor Maurício Mota do Cefet do Rio de Janeiro. E aí depois a gente foi crescendo esse movimento, porque não foi só nos IFs, foi nas universidades. Então todos os reitores que ganharam a eleição e tomaram posse, a gente criou uma frente. E nessa frente, obrigado. E nessa frente, a gente discutia estratégias, Sim. né? A gente discutia formas de luta para que a gente. Muito obrigado. Obrigado. Para que a gente pudesse resistir a isso, né? Sim. Existe esse grupo até hoje, né? Até hoje existe? É. Nossa. A gente fez um livro, inclusive, contando a história das intervenções nas universidades estaduais. Devia ter trazido, esqueci o livro. Seria mas bacana depois eu trago mostrar. para você. Perfeito. É um livro preto, que inclusive ele tem em e-book esse livro, né? É pela. Eu não lembro o nome da editora agora. Estou com problema de Alzheimer, acho. Acho que a idade está chegando. Mas aí a gente fez um livro, que aí conta cada reitor ou reitora, né? Eu li sobre esse livro, mas não li o livro. Cada reitor ou reitora ele fez São três páginas contando um pouco do relato do que aconteceu nos institutos, nas universidades. Mas o interessante é que é o mesmo modus operandi. Não mudou não, parece que os 20 e poucos que assumiram essa posição, eles fizeram um cursinho intensivo, né? Que eles fazem a mesma coisa. Eu ia lhe perguntar isso, Arnaldo, não bastasse a vontade da comunidade democraticamente ser respeitada, como não aconteceu, não bastasse o interventor ser nomeado daquela forma, entre aspas, pro tempore, não bastasse tudo isso, me parece, como jornalista, como alguém que não convive com o IF, então não tenho minhas posições pessoais, eu sou jornalista, me parece que Josué ainda trocou os pés pelas mãos, fez um monte de bobagem, proibiu a entrada de alunos, trancou a reitoria. Como é que você via aquilo? Foi realmente um modus operandi? Vinham orientações de cima? Não, eu não sei era inabilidade dele? Como é que você via aquilo? Eu acho que junta tudo isso. E aí bate no liquidificador e dá essa salada tropical aí, né? Porque assim, tem um fato que para mim foi muito dolorido. Depois que no dia 11 de agosto de 2020, os nossos alunos resolveram fazer um movimento dentro da reitoria, né? Era dia do estudante, eles foram protestar contra o que estava acontecendo. Sim. E aí, eu, por exemplo, recebi alunos agora, ano passado, batendo tambor. Eu disse, espera aí que eu vou descer para bater com vocês aí. Eu desci para bater tambor com eles lá. Então, o que é? Qual é o problema? Vamos discutir aqui, né? Mas os meninos fizeram barulho, ele não gostou, né? Aí chamou a polícia, né? Isso. Aí a polícia veio, meteu o spray de Teve pimenta. truculência. Sim. O cara correu, não puxou a arma, mas correu atrás de um aluno. E foi filmado isso, saiu filmado, nas redes sociais. Eu tenho aqui gravado. Isso saiu no UOL, saiu no Intercept. E aí depois daquele dia ninguém mais podia entrar na reitoria se não fosse autorizado. Aí um dado momento eu tive que ir na reitoria pegar um pendrive, até para esse processo lá do PAD, né? Que foi feito pela UFRN. Sim. E eu, depois de 27 anos como servidor da casa, eu fui atendido na calçada. Eu não pude entrar na reitoria. Inacreditável, né?
Eu não pude entrar. Espera aí, professor, o senhor vai ficar aí, eu vou perguntar se o senhor pode entrar. E eu fui barrado, não teve aquela música Barrado na Disneylândia, né? Pepe, eu e Pepe, o Pepe e eu fui barrado na porta da reitoria, né? Depois de 27 anos como professor. E ali foi muito triste. Deve ter sido também um dia ruim, né? Foi. Só que num dia que eu tomei posse, aí um cidadão lá queria pegar as coisas que eu tinha deixado, né? E aí perguntou ao vigilante, será que eu posso entrar? Aí o vigilante disse assim, peraí que eu vou perguntar ao reitor se o senhor pode entrar. Aí ele subiu, né? Foi lá em cima e disse, professor, o professor está querendo saber se o senhor autoriza a entrada deles. Diga a ele que ele é servidor público igual a mim, a reitoria é do povo, e na hora que ele quiser, ele pode subir aqui na reitoria, inclusive conversar comigo, que eu vou entregar o que é da posse dele. Né? E a reitoria é do povo, cara. Né? Qualquer pessoa pode entrar. Não é particular. Não é particular, de jeito nenhum. Então a gente não devolve grosseria com grosseria, né? Devolve grosseria com E gentileza. depois dessa história, eu sou obrigado jornalisticamente a perguntar. Vocês, Josué, já conversaram, já tiveram que se cumprimentar em algum momento, algum evento, alguma circunstância? Eu já fui algumas vezes no campo de Panguaçu, né? O campus que era lotado. Sim. Eu nunca me encontrei com ele. Não? Eu tive ele tinha a oportunidade de ter se encontrado comigo numa colação de grau lá no campus, mas ele não foi. Então eu nunca o vi. E eu não, na verdade é assim, eu não conheço ele. Pessoalmente eu também não. Não. Pintor Júnior até o convidou para dar a versão dele, ele não aceitou o convite. Deve ter pesquisado. Eu não conheço. Eu não conheço. Nossa. Assim, eu nunca troquei nenhuma ideia com ele. Passou uns anos, o papel dele ficou melancólico, não acha, Arnaldo? Como melancólico o papel de Abra, o Entraub, papel melancólico. Eu acho que para a instituição foi muito ruim, né? Sim. Eu falo, do ponto de vista enquanto pessoa, para mim foi muito dolorido, mas para a instituição foi muito ruim, sim, porque teve uma quebra institucional, né? Claro que a gente tinha um cenário que era muito desafiador, a gente não sabia ao certo o que é que tinha que fazer, mas a instituição demorou muito a retomar, não a presencialidade, né, mas encontrar ferramentas para que pudesse ter o aluno na escola. Então, isso foi fruto de uma gestão que não tinha liderança, porque ele não era líder. Né? Ele foi colocado, era uma posição, de forma autoritária. Então as pessoas não o reconheciam como líder. Então, naquele momento, em plena pandemia, aquilo foi muito ruim para a nossa instituição. E aí a gente também tem em função de tudo isso, né? Até algumas pessoas começaram a ver a instituição de outra forma também, né? Como se tivesse briga política, partidária, não tem nada a ver, cara. Assim, é como você diz, você é jornalista, você tem uma posição política. Eu sou professor e eu tenho uma posição política, então acho que todo mundo conhece o que é que eu penso, né? Sim. Se o que eu penso, né? E eu penso assim, se eu penso uma sociedade que seja inclusiva, né? Que todo mundo tenha acesso a todos os bens culturais e a todos os bens possíveis que a gente deveria ter, se eu sou taxado por isso, eu quero ser taxado por isso muitas vezes, porque eu não vou mudar o meu pensamento. Meu pensamento é esse. Não é porque tem uns idiotas que dizem assim, esquerdista de iPhone. Aí eu vi até Flávio Dino dizer isso, né, um dia, e eu concordo com ele. Não, o problema não é esse não, é porque a gente queria que todo mundo tivesse um iPhone, a gente queria que todo mundo tivesse uma casa, a gente queria que todo mundo comesse, a gente quer que todo mundo viva bem. Então, se eu sou taxado por isso, meu amigo, eu vou continuar sendo assim, tá certo? Eu não vou mudar, eu não tenho intenção nenhuma de mudar meu pensamento de ser, minha forma de ser, porque é nisso que eu acredito. O cara que não fica triste de ver uma pessoa aqui na rua com fome pedindo um prato de comida, não fica indignado por isso, cara, ele tem que viver no outro mundo, não nesse, tá? Eu fico indignado, né? Eu fico triste, né? Então assim, essa é a minha concepção de mundo. Então assim, não existe isso na instituição. O IFRN é uma instituição plural, a gente tem gente de extrema esquerda, de centro,
de direita, de extrema direita. Tá? Então a gente tem... O IFRN é a sociedade. A sociedade tem esses perfis. O IFRN tem o cara que é pentecostal, que é neopentecostal, que é católico, que é espírita, que é de religiões afro-brasileiras. Tem pessoas que são agonistas, tem pessoas que são ateus. Né? Então tem para todo gosto, né? Porque isso é a sociedade. Aí esse discurso que muitas vezes, a escola, nada. A escola não doutrina ninguém, meu amigo. Quem doutrina são outros lugares, tem lugares que doutrinam. A nossa escola não doutrina ninguém. Ela lhe dá a oportunidade para que você pense o mundo de forma plural. Isso de escola sem partido é uma coisa horrorosa, né? Não é escola sem partido, é escola de partido único. Essa conversa. Exatamente. Não existe esse negócio, não. É escola de partido único. Exatamente. Enquanto você come um queijo aqui, que chegou o queijo coalho aqui, na verdade a gente já está comendo. Lê os comentários aqui. Brito Silva, chargista, boa tarde, amigo. Boa tarde, Britinho. Brito sempre aqui. Brito, quero você aqui, viu? Um dos maiores chargistas do Rio Grande do Norte. Opa, tem pergunta aqui. Pergunta aqui, né? Quem tá aqui no bar? Jefferson Dantas, ex-professor do IF. Eu não sabia seu nome, a gente bateu o papo aqui. Que é atual coordenador e professor do município do estado. Valeu, Jefferson. Depois a gente continua a conversa aqui. José Aglio, o nosso filmmaker, tá perguntando: já se deslumbra um destino para o prédio da Cidade Alta? Ótima pergunta. Vamos. Valeu, Aglio, porque muita gente pergunta isso. Como é que fica? O prédio é maravilhoso, né? Qual é a situação atual, Arnaldo? Vamos lá. Eu vou tentar historicizar para que as pessoas possam entender o cenário, tá? Sim. Esse prédio, na verdade, é o terceiro prédio da nossa instituição, né? A nossa instituição nasce em 1909. Em 1910, ela funciona lá na antiga Casa do Estudante. Depois ela vem para um prédio aqui na Rio Branco, que esse prédio não existe mais. E depois ela vai para aquele prédio lá em 1914. Aquele prédio ele funciona de 14 até 67, quando a gente vai lá para o campus Natal Central, né? Isso. E aí passou a ser um espaço da UFRN por muito tempo. Depois, você sabe que teve uma ocupação pelo movimento artístico da cidade, Isso. né? E em 2007, 2009, com a política de expansão, esse prédio volta para a nossa instituição. E começa a funcionar naquele momento os cursos de ensino subsequente, que são os alunos que terminam o ensino médio, vão fazer uma formação profissional na área de cultura, e um curso superior de lazer e qualidade de vida. Depois veio produção cultural, mas primeiro foi lazer e qualidade de vida. Então funcionava aqui e tal e tal. Aí a instituição resolve ofertar ensino médio. Só que para ofertar ensino médio, você precisa replicar a estrutura que nós temos. Então a gente tinha que ter laboratório de biologia, de química, de física, os laboratórios na área de produção cultural, de lazer, tudo isso, né? E o espaço era pequeno. Aí é isso que a instituição ela resolve e consegue um espaço lá nas Rocas, onde era a rotunda, né? Onde fazia a questão da manutenção dos trens. O que acontece? Você tinha os professores que trabalhavam aqui, o administrativo que trabalhava aqui. E aí ficava meio complicado. Além disso, você tinha a duplicação de conta de água, de luz, de energia nos dois prédios. Tinha que contratar profissionais terceirizados para aqui e para lá. E o orçamento da gente, é importante que as pessoas entendam, né? O orçamento da gente é feito por matrículas. Mas tem curso que a matrícula ela vale mais do que uma outra. Por exemplo, um curso de administração ele vale 1. Um curso de mecânica ele vale 3. Nossa. É porque os laboratórios de mecânica são mais caros do que o curso de administração. Sim. Entendeu? Entendi. A parte da infraestrutura. E aí quando veio a pandemia, né, a direção do campus nos procurou, dizendo assim: Arnaldo, a gente precisa, a gente queria ver se a gente conseguia dividir as despesas e a reitoria assumiu uma parte daqui. Tá, tudo bem. Fez um grupo de discussão e tal.
Só que eles levaram tudo para as Rocas, né? Foi tudo para a Roca. A parte do ensino foi toda para as Rocas. E o que é que a gente vem trabalhando hoje, né? O nosso pró-reitor de pesquisa, junto com a nossa pró-reitora de extensão e nossa pró-reitoria de desenvolvimento institucional. Esse prédio aí, qual é a meta da gente? É que ele volte mais como um prédio onde a gente possa ofertar alguns cursos FIC, são cursos rápidos, onde os dois museus que existem, o Museu do Brinquedo e o Museu da Instituição, eles funcionem. Sim. Onde a gente possa ter oficina de dança, de teatro, tá? E na parte que a gente chama parte nova, a ideia é que a gente mantenha 5 salas de aula para ter curso de idiomas também, né? A gente já tem prospectado isso. Talvez venha, o Ministério da Cultura nos procurou, talvez venha um espaço aqui para o Ministério da Cultura, uma sala. Muito bom. Não sei, tá? Eles mas que é vão, uma possibilidade. É uma possibilidade. São eles que vão decidir se vão querer o espaço. O auditório, a gente transformar lá num espaço de cinema e teatro. Que aquele auditório é muito bom. Cinema muito e teatro, bom. né? A ideia é essa. E transformar esse espaço num centro cultural e de tecnologia. Então essa é o que está projetado para esse espaço. Aí assim, qual é o grande problema hoje desse espaço? É porque a gente, principalmente no prédio mais antigo, a gente precisa fazer algumas reformas, né? E mexer num prédio que é tombado, o investimento é mais alto, né? Então a gente precisa fazer a captação de recursos para poder fazer isso funcionar. Mas a meta é que agora, ainda em 24, até o meio do ano, a gente já tenha algumas ações que voltem para esse prédio. Porque assim, eu não aguento mais, eu enquanto pessoa, né? Não estou nem falando, estou saindo daqui, eu não sei se a gente consegue fazer isso. Mas enquanto cidadão, eu me angustio muito quando passo ali e vejo esse prédio tão bonito e fechado, sabe? Chato, então eu já coloquei para a minha equipe que a meta é que a gente, pelo menos, se a gente conseguir abri-lo na sua plenitude, mas que a gente comece a abrir de uma certa forma para ver se a cidade volta, né, meu? Isso. Meu pai, por exemplo, começou a trabalhar na Ribeira, ele tinha 13 anos de idade. E viu a Ribeira no seu apogeu e viu a Ribeira morrer, né? Morrer. Lá na rua Doutor Barato 220. Nossa. Né? Seu Dedé. Então assim, era relojoeiro, deixou agora, depois da pandemia. Então assim, quando eu vejo o centro da cidade do jeito que tá, cara, eu fico triste, porque eu frequentava demais isso aqui. Sábado eu vinha pra cá, andava com minha esposa, com meu menino. E tá abandonado. Tá completamente abandonado. Tem outra pergunta aqui. E assim, eu acho que o próximo prefeito, a próxima prefeita, né, tem que fazer com que, principalmente esses hotéis aqui que estão abandonados, eles virem residência, pô. Na hora que a gente ocupar aqui com residência, a cidade volta a viver, cara. Porque você vai dar vida. Então tem vários hotéis aqui pequenos abandonados. A prefeitura não liberou agora para construir o que eles chamam de edifício estúdio, né? Que você tem pequenas ocupações de 30 e poucos metros quadrados. Eu tenho certeza que esses hotéis tem aqui, tem quarto com esse tamanho. Então é só dar uma ajeitada nesse espaço, né? E fazer com que esse espaço São Paulo tentou isso um tempo. Não, mas tem que fazer, Stefan. A única forma da gente fazer com que a Ribeira e a cidade voltem a ter vida é fazer com que a gente tenha residência, cara. É verdade. Eu vi até o Boulos agora em Paris, né? Mostrando isso que aconteceu lá em Paris. Pô, vamos copiar o que presta, né? Olha, e Boulos tem projetos ótimos. Uma pergunta da Natália Chagas, professora também, assim como você, escritora, que está aqui no Bardalos. Uma pergunta. Vendo jogadores de futebol participando da direita, qual é a influência da educação na consciência de classe? Boa pergunta, porque parece atualmente jogador de futebol é tudo direita. Qual é a sua opinião? Eu acho que não é só jogador de futebol, não. Jogador, dirigente, principalmente. A questão é o seguinte. Qual é a sua opinião? Na verdade, eu acho que o brasileiro, né, infelizmente, ele não consegue compreender a dimensão da política. Né? Tem um texto do Bertolt Brecht que diz que fala do analfabeto político, né? Então, assim, o analfabeto político ele não consegue perceber que o preço
do suco de laranja que eu estou tomando tem a ver com política. Tem a ver com política. Né? Se tem escola ou não tem escola, tem a ver com política, né? Exatamente. Então, como as pessoas não têm formação política, infelizmente, esse discurso alienado, né? Ele faz com que elas não percebam a dimensão da política e que a política é importante para você ter uma melhor qualidade de vida ou não. E no meio do futebol, né? Infelizmente, o modelo ainda acho que é o mesmo de que quando eu era adolescente e joguei futebol, né? Essa discussão ela é secundarizada, nem existe na verdade, nem existe. Então, por não ter essa discussão lá no meio, né? Quando, por exemplo, você tem um menino que morou na favela, que veio lá de baixo, que sofreu, que ralou, que não tinha nem dinheiro para pegar a condução, e aí ele esquece de onde ele veio, é porque não tem formação, pô. Então, o grande problema do futebol, assim como de outras camadas sociais, é isso, a falta de formação política. E aí o futebol, eu falei, né, que o IF não está descolado da sociedade. O jogador de futebol não está descolado da sociedade. E muitos deles, por se vislumbrarem, porque ganharam muito dinheiro, essa coisa toda, eles esquecem de onde veio. Não, agora eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou me colocar. E o meio do futebol é extremamente machista. Sim, ainda tem isso. Né? Ainda tem isso. Né? Ele é machista. Então o cara que representava esse jogador de futebol era o cara que era machista, misógino, né? Preconceituoso. Então, esse cara deu voz, né? Então, esse cara, parafraseando Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Então, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Não sou eu, não. Deus me livre. Eu sei. Eu entendi o contexto da frase. Mas esse cara sou eu. Então, o cara se vê lá naquele espelho. Se vê naquele espelho, ele vai defender o que ele acredita. Perfeito. Então, ele acredita que o mundo tem que ser machista, tem que ser misógino, tem que ser racista, tem que ser homofóbico. Então, é isso, cara. O meio do futebol, infelizmente. Perfeito. Me desculpe, meus colegas do futebol, mas eu tenho que dizer a verdade. Não estou aqui para estar enfeitando, não. É a verdade, cara. Estamos aqui com Conversa de Botequim com José Arnóbio, professor e reitor do IFRN. A gente já está indo para a reta final. A Arnóbio tem um monte de compromisso hoje, mas dá tempo de fazer pergunta para quem quiser fazer pergunta. Dá tempo. Não tá. Hugo Manso, grande amigo Hugo Manso. Ele tá em Apodi, tá? Tá assistindo desde Apodi. Ele tá vindo de Apodi pra cá, pro Bardalos? Não, acho que Ah, tá, aqui. O Hugo é frequentador do Bardalos. Deixa eu fazer algumas perguntas agora. Tá. Se alguém fizer uma pergunta por fora, sem ser esse conceito, fique todo de vontade. Fazer algumas perguntas em relação ao IF. Vou fazer depois algumas técnicas sobre os campos, sobre a excelência de alguns cursos. Mas comentar assim, eu gosto de fazer perguntas também com base na minha percepção particular de mundo. Quando eu já ouvi várias vezes pais de amigos meus, amigos meus que são pais, que têm filhos, dizer assim, Cefas, meu filho tá meio perdido na vida, mas ele passou no IF, agora ele se ajeita. Ou então, quando eu fui ser jurado lá no IF, na Zona Norte, como eu estava ali contando antes, teve aquela chuva monumental, foi aquele dia que Natal alagou, ninguém conseguia sair. Fiquei batendo papo lá com aluno, com pais, com professores. Umas duas mães que estavam lá esperando a chuva passar para voltar, disseram, meu Deus, uma bênção minha filha ter passado aqui. A percepção que eu tenho, e meus filhos não estudam, meus filhos têm outros, eles não estudaram no IF, a percepção que eu tenho, Arnóbio, é que o IF dá alguma coisa na cabeça do jovem, ou ele vira uma chave, ou ele possibilita algo. É isso mesmo? Qual é a sua percepção enquanto servidor, professor, reitor? O que o IF mexe no imaginário, na praxis de um jovem? Porque o IFRN ele tem uma série de possibilidades para esses meninos e meninas, né? Tanto aquele que veio de escola pública como aquele que veio de escola privada. O que veio da escola pública, por exemplo, ele não tem uma estrutura como nós temos, né? Tem algumas carências de algumas disciplinas e tem o que eu chamo de currículo oculto, né? O currículo oculto na instituição ele é muito forte e isso muitas vezes faz a diferença, uma diferença absurda. Eu estava conversando hoje com uns meninos que são de touros, que passaram no IF agora, aí ele até disse assim,
Ah, tem dia que eu vou para a instituição, aí eu estudo. Aí tem uma hora que a gente senta para bater papo, para conversar e tal. Isso é o currículo oculto. Você tem a possibilidade, você tem um filho de um deputado que estuda com o filho de um empregado doméstico. Exatamente. Isso é currículo oculto também, tá? Exatamente. Então, você ter acesso ao teatro, à música, à dança, né? Ao esporte, a discussões políticas, e quando eu volto a reforçar, eu não estou falando de política partidária. Política enquanto política no sentido mais amplo, ferramenta de mudar a sociedade. Quando você adentra no mundo do trabalho para ser jovem aprendiz, isso é diferente tudo isso, tá? E tem uma coisa que eu acho que é fundamental para esse movimento, né? O aluno permanecer 4 anos no ensino médio, que alguns acham que é ruim, para mim é bom isso aí. Porque ele sai muito mais amadurecido, o aluno. Isso. Então esse caldo, eu vou chamar caldo cultural com tecnológico, né, que faz a diferença. Eu escutava ontem uma mãe, tive ontem em Pau dos Ferros, né? Viu, Nádia? Estive lá em Pau dos Ferros, você sabe disso, né? Aí a gente foi jantar e uma mãe saiu de lá, aí disse assim, ela estava no mesmo lugar que a gente estava. Ela disse, olha, minha palavra aqui é só gratidão. Agradecer pelo que vocês fizeram com minha filha. Então isso aí não é um discurso fanista, nem um discurso... Não, é realidade. É a pura realidade. São pessoas que muitas vezes não... Os que são carentes financeiramente, que não tinham uma perspectiva, né? E os que têm uma condição socioeconômica bem resolvida, mas mesmo assim eles tiveram conteúdos que eles não tinham na escola privada, principalmente esse currículo oculto. Exatamente. Entendeu? Então, para mim, isso é que faz a diferença. A dinâmica de interação com as pessoas é totalmente diferente de uma escola particular, cara, né, para o IF. Vamos lá. E eu não vou falar só de mim, tá certo? Eu vou falar dos outros. Então, por exemplo, às vezes é muito difícil a gente conversar com o diretor e tal. Os nossos camping, a gente anda nos corredores para falar com os alunos. Eu fazia isso. Então isso também é currículo oculto. É o menino dizer, cara, aquele cara é o diretor e tal, mas ele é um de nós. Exatamente. Então isso aí também ajuda nessa coisa, sabe? É o exemplo dos professores, dos profissionais da educação que trabalham na casa, eventos dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Então tem tudo uma conjunção de coisas. Eu não coloco isso numa variável, não. São várias variáveis. Perfeito. Nobel, eu queria falar assim, tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem o impacto que o IF significa na comunidade, no entorno. Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos no Potiguar Notícias, na PNTV. Em Parnamirim, e o IF foi criado perto. Mudou tudo. O IF Parnamirim mudou a realidade. Pessoas queridas minhas já trabalham no IFRN Zona Norte, ou no IFRN Currais Novos, no IFRN Ceará Mirim. Carla Alves, grande abraço, que é do IFRN Ceará Mirim. Todas elas dão o mesmo depoimento. Muda o impacto. Uma pergunta para você enquanto reitor. Tá. Como é esse impacto? O que altera a comunidade em torno, a economia em torno? Como é que o IF, estando situado no lugar, ele muda tudo? Do ponto de vista econômico, ele tem uma mudança muito grande, porque primeiro, você vai ter um público, né, que vai circular naquela cidade durante uma semana inteira. Alguns professores e professoras e técnicos administrativos acabam optando por morar na cidade, né? Então, do ponto de vista econômico, isso impacta. Na hora que você contrata terceirizados, os terceirizados são da própria cidade, então vai impactar a cidade, né? Melhora a autoestima das pessoas, né? Lá o campus de Jucurutu, por exemplo, quando o campus começou a ser construído, não tinha nada no entorno. Se você for lá hoje, Cefas, já tem muita coisa construída no entorno. Nossa. Então o IF acaba dizendo, vai ter um IF aqui, e acaba fazendo que as pessoas cheguem próximas, né? Então tem uma mudança também do ponto de vista econômico muito forte na chegada da instituição, né?
Você vai precisar ir na cantina lá no mercadinho. Se você não vai residir naquele local, mas você vai ter a necessidade de alugar uma casa ou uma pousada. Então, acaba de certa forma movimentando alunos a e economia professores local. vão precisar comprar comida, alguma Isso. coisa. Se você botar um mercadinho perto, vai atrair. Isso mesmo. Muito bom. Agora, outra pergunta sobre a estrutura dos IEFs. Alguns IEFs são referência. Eu lembro que a gente fazia muita matéria lá no Parnamirim sobre a excelência em robótica. Isso, do IFRN do Parnamirim. Isso. O IF de Ceramirim também me parece que é com tecnologia. Jogos digitais e equipamentos biométricos. Exatamente. Como é que é isso, Arnoldo? Assim, por que existem essas ilhas de excelência em um, em outro, e também qual a importância disso? Porque quando o Instituto ele é criado, né, existe uma audiência pública com a comunidade para ela apontar quais são os eixos tecnológicos daquele local. Né? Sim. Por exemplo, lá em Jucurutu a gente tem um eixo tecnológico da música, né? E por que música de Jucurutu? Porque o Seridó é muito musical, né? Isso. Então hoje a gente tem um curso de Ainda música existem lá. bandas, orquestras, Isso. coretos. Então assim, ele trabalha muito com a realidade local. Porque energias renováveis em João Câmara? Porque lá você tem um parque eólico imenso, né? Então é em função disso. Muito bom. Porque você tem a cultura aqui na Cidade Alta, né? Que agora é nas Rocas. Porque o campo surgiu com essa pegada, né, da cultura, né? Que era os cursos da área de gestão e serviços, né? Então foi nessa pegada, e depois a produção cultural, que são o curso de multimídia, né? São os cursos que hoje tem lá no campus do Centro Histórico, que fica localizado ali nas Rocas, né? Perfeito. Acho que eu tenho uma pergunta, mas acho que vai ter pergunta aqui. Obrigado, Aglio. Nossa, vamos lá. Uma pessoa aqui que acho que você conhece vagamente, Hugo Manso. Sim. Velho amigo Hugo Manso. Assistindo desde Apodi, aonde acompanho o trabalho do IFRN. Gostei das ideias para o antigo campus Cidade Alta. Precisamos agir rapidamente e incluir ainda mais a cultura e os municípios no orçamento. Cheguei em Apodi agora. Poxa, Hugo. Bardalos, Arnóbio, suco laranja, tudo a ver. Se Hugo tivesse aqui, não era suco laranja, não. Não era não. Já tomei muito porre aqui com... Que ninguém nos ouça, já tomei muito porre aqui com o Hugo. Valeu, Hugo. Mas faz parte isso. Valeu, querido. É o currículo oculto. É isso. Mas quando você sai tropeçando, não é tão oculto, não. Aí não, aí não é oculto, não, é real mesmo. Velma Siríaco. Que comentário maravilhoso sobre política e futebol. IF é espaço para a formação completa. Que bacana, valeu. Welma, continua acompanhando aqui. Getúlio Medeiros, que sempre acompanha aqui o programa. Massa demais, querido Cefas. Parabéns por mais uma boa entrevista. O que seria de um deputado se não fosse o voto de uma empregada doméstica? Bom raciocínio. Na verdade são os trabalhadores e trabalhadoras que elegem, né? É bom a gente lembrar isso. Todos nós somos trabalhadores, né? O capitalismo é que criou uma lógica de classe média. Não existe classe média. É classe trabalhadora e dono dos meios de produção, né? Exatamente. E hoje, essa é a lógica. E hoje existe uma classe que acha que ter um Uber ou ter uma barraquinha de cachorro-quente, ela é empresária, né? Ainda tem isso. Né? Ela acha que detém um meio de produção. E aí acha que ela trabalhando como Uber, um trabalho extremamente precarizado, né? Se o carro dela bater, quem é que vai consertar o carro dela? Né? Isso. Vou parafrasear meu amigo Anderson aqui, lá de Niterói, se estiver assistindo, grande abraço, Andersonzinho. Ele dizia assim, a gente devia botar as crianças de 10 anos para ler Marx, para eles entenderem algumas coisas, como, por exemplo, os meios de produção. Enfim, Jefferson Dantas, que está aqui, no Bardalos. Como se encontra a expansão... expansão da rede, da rede em relação às ofertas da EAD. Desculpa.
Pronto, como é que se encontra essa expansão? Hoje, né, a gente tá redesenhando a política da educação à distância. A gente tem um campus, né, que é o campus Zona Leste, que ele trabalha essencialmente com a educação à distância, mas a gente está redesenhando essa política porque a gente entende, né, que o campus Zona Leste, apesar de ser o campus e ele tem toda a expertise, né, na verdade, de oferta da educação à distância, mas a gente também precisa fazer com que essa oferta de educação à distância ela possa chegar também nos outros camping, né, com todo esse suporte que o campus Zona Leste pode nos dar, né, mas que a gente possa, dentro dessa perspectiva, aumentar também essa oferta da educação à distância, mas não só da educação à distância, né? Quando eu comecei a ver o texto da questão da expansão, o presidente Lula tem colocado da ideia da expansão da educação profissional, né, do número de campos do Instituto Federal, né? Aqui no estado, na verdade, o que estava desenhado para o IFRN é um pouco do que a governadora Fátima Bezerra está fazendo agora, né? Esses campos que ela está construindo são territórios que o IFRN tinha mapeado e ela foi uma das que discutiu isso com a direção geral naquela época, né, porque não era reitoria. Então esses territórios que estão mapeados hoje, Tangará, eu acho que um campus lá na Cidade da Esperança, eram espaços territoriais que a gente tinha pensado para os institutos federais, né? Sim. Então, nesse ponto de vista, a gente não foi chamado, né? Até porque a gente não sabe quais são os critérios para a criação de novos campos, né? Se tem a distância que tem que ter de um para o outro, se tem a quantidade de habitantes. Então, como os critérios não foram definidos, a gente não tem feito nem essa discussão lá aqui no Instituto, né? É uma discussão que a gente não fez ainda. Perfeito, respondido então. E o Jefferson tem outra pergunta. O que você enxerga... Você vai me desculpar, eu sou... Enxerga/percebe. Tá. O que você enxerga ou percebe em relação à parceria do IFRN com as escolas de estudo... Estado. Perdão, a escola do Estado, em relação aos projetos... Isso, sobre projetos de vida e ingressos para quem termina o 9º ano com as vagas do técnico integrado. Pronto. Tá. Os projetos de vida e quem ingressa no 9º ano para o técnico integrado. A gente fez uma discussão, bacana, inclusive, com a Secretaria de Estado, né? Porque a gente tinha um projeto onde a gente trabalhava na formação dos professores de língua portuguesa e de matemática para a preparação para o Proitec para esses alunos do estado e município, né? Sim. Então a nossa ideia é que a gente possa retomar esse trabalho para fazer essa formação. Na verdade não é formação, né? Na verdade é a formação continuada com esses professores e professoras para que eles possam fazer com que os alunos, seja do estado ou município, né? Eles possam, ao fazer o Proitec, dar um salto de qualidade. E aí, de repente, né, porque a política de cotas ela tem 50% das vagas são para alunos cotistas, mas se o aluno cotista ele tiver uma nota que ele possa entrar na lista geral, a gente consegue aumentar esse quantitativo de vagas de quem vem da escola pública, né? Então, se a gente consegue melhorar essa formação, principalmente no 9º ano, significa dizer que existe uma possibilidade muito maior da gente ter esse número de alunos que oriundos da escola pública muito maior do que os 50% que a lei diz. Então, a gente fez uma discussão ano passado com a Secretaria de Estado, com esse objetivo de retomar essa discussão e também na função social da instituição. Cada campus ele tem é algo que a gente tem que retomar também, ele tem que meio que adotar uma escola do estado, do município, como uma política social porque a gente não pode ser uma ilha, né? Isso. A gente não pode ser uma ilha, a gente precisa fazer com que esse espaço não fique isolado só no IFRN, que a gente possa levar isso para outras pessoas. Perfeito. Tomara que valeu, Jefferson. Obrigado pelas perguntas. Ainda dá tempo para fazer pergunta, viu? Tá na reta final, mas pode fazer pergunta se você quiser. Hã? 1h10 já?
tempo passou voando, pensei que mal tinha passado meia hora. Vou para as perguntas finais aqui, que já passamos 1h10. O pessoal da produção está dizendo aqui. Arnaldo, eu recordo que quando você assumiu, ainda estava numa gestão federal que não zelava muito pela educação. Não vou nem falar de política, vou falar de dados. Os recursos para a educação foram cortados, os ministros da educação não tinham apreço pelos IFs nem pela UFRNs. 2023 entrou um novo governo, o atual ministro é Camilo Santana, que teve uma boa gestão no Ceará, que é uma referência à educação. Eu lhe pergunto, qual é a sua visão como reitor? Não digo sua visão política, aí você bota se quiser. A sua visão enquanto reitor do que foi o ano 2023 e qual a sua expectativa em relação a 2024, considerando que o IF é federal. Tá, o ano de 2023, falando da nossa dos institutos das universidades, né, a gente teve uma complementação do nosso orçamento. Os institutos tiveram uma complementação na ordem de 800 milhões de reais e as universidades tiveram uma complementação de 1 bilhão e alguma coisa. Tá? No final do ano mesmo, a gente recebeu outra complementação de 55 milhões de reais. Desses 55 milhões de reais, 1,9 ficou para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Sim. Agora estou muito preocupado, aí eu preciso dizer, né? Sim. Para 24 estou muito preocupado, porque o que tinha na Peloa era 2,6 e a gente, enquanto CONIF é o colégio de dirigentes dos reitores dos institutos, do Colégio Pedro II e dos 2 Cefetes, né? A gente tinha dito que para a gente rodar bem sem ter problemas, a gente precisava de um recurso na ordem de 4,1 bilhão. E a Lua, ela veio com 2,6. A Peloa. A Lua veio com 2,4. Então, assim, se não houver uma recomposição, aí é o que a gente precisa dizer, né? Eu estou falando aqui como gestor. Então, se não houver uma recomposição, a gente consegue fechar o ano 2024 com muita dificuldade, inclusive cortando alguns programas importantes para a instituição. Então, eu espero, na verdade, né? Eu queria até também levar esse meu apelo até aos deputados federais e senadores, né? Não lembre só da educação na época da eleição, não, pô. Lembre no dia a dia. Então, assim, se pegasse um pouco dessa fundo partidário, dessas emendas não sei o quê, e colocasse mais recursos para as universidades e institutos federais, tá? Esse problema ia ser sanado. Porque a gente precisa disso. Sim. A gente tem aluno, a gente tem 90% dos nossos alunos que são de renda per capita inferior a um salário mínimo. A interiorização ela é excelente, mas ela vai para os rincões. Sim. E nos rincões, principalmente no Nordeste e no Norte desse país, as pessoas muitas vezes sobrevivem com um salário mínimo. Elas têm 3, 4, 5 filhos. Às vezes é o avô que cuida daquela criança, né? E vive da aposentadoria. Sim. Então a realidade, principalmente no interior e na periferia, ela é muito gritante. Tá? Então, assim, se não houver uma recomposição agora em 2024, é muito preocupante. Então eu espero, né? A gente inclusive já pediu uma reunião com o presidente Lula, a gente que eu digo é CONIF e ANDIFES, para que a gente possa ter essa possibilidade. O ministro Camilo é sensível a esses pleitos? Ele é sensível, mas assim, a gente precisa transformar a sensibilidade em ação, né? Então é algo que a gente... Lembrando que o ministro da Fazenda é um professor, Fernando Haddad. E foi o grande responsável pela política de expansão dos institutos, né? Sim, exatamente. E de outras políticas. Então, assim... Por isso que eu estou perguntando, sem recurso... Da sensibilidade, Sem recurso não dá. Agora, assim, eu também não posso colocar aqui uma venda, né? Infelizmente, o Congresso Nacional ele é extremamente corporativista e ele... Não sei se interessa para muitos deputados que o povo se emancipe e se empodere, né? Sim. Então, povo ignorante é povo sem analfabeto político, é povo que não consegue ter essa consciência de classe, né? E é por isso que, às vezes, infelizmente, a empregada doméstica e o jogador e a gente, professor, a gente elege gente que nem nos representa, ou senão a gente diz, eu não vou votar não, porque meu voto não tem valor nenhum. Exatamente. Então, tudo igual? É tudo igual, vou votar. Tudo calça 40, tudo é farinha do mesmo saco, e não é, né?
E não é. E não é. Não é. A gente sabe que não é. Tá? Então a gente precisa, enquanto gente, entender que a política faz parte do nosso cotidiano. Perfeito. E aqui, uma pergunta de Nádia Costa, que está aqui. Fale um pouco sobre nossos alunos que foram nota 1000 no Enem 2023. Ótima lembrança. Muito bom. Foi noticiado que 6 estudantes das escolas públicas tiraram nota 1000 no Brasil, né? Só que aqui no Rio Grande do Norte, desculpa, 60 no Brasil. E no Rio Grande do Norte foram 6. 10% total. E disseram que só tinha sido um de escola pública. Não, não foi verdade, não. A gente teve 4 alunos nota 1000 no IFRN. 4. 2 alunos do Campo Central, um aluno de Caicó e um aluno de Currais Novos. Certo? Então foram dos 6, 4 são do IFRN. 4 terminaram o ensino médio no IFRN. E os 4 falaram da importância do IFRN, né, para que eles obtivessem essa nota. Então, se você observar, Cepas, o estado do Rio de Janeiro teve, se eu não me engano, 7. São Paulo, se eu não me engano, teve 7. A gente foi o estado que ficou em terceiro lugar com 6. A gente e outro estado junto, que eu não lembro quem foi. Só que se eu fizer um recorte, o IFRN foi o 5º ou 6º colocado, porque tiveram 2 com 7, 2 com 6, e se eu não me engano, os outros vieram com 3, então a gente teve 4. Então se a gente olhar aí, 7, 6 e 4. Ou seja, se o IFRN fosse um estado, a gente tinha ficado entre os 4 melhores do Brasil, né? Então aí é importante que a gente faça isso. Isso aí é fruto, como eu disse, né? Não só da disciplina de língua portuguesa, é fruto das disciplinas de linguagem, das disciplinas da área técnica, né? Desse currículo oculto. Então é tudo fruto de tudo isso que eu falei anteriormente. Perfeito. Olha aí, Rafael Duarte e Jana Sado, saiba mais. Isso é uma pauta boa. Se o IFRN fosse um estado, estaria os 4 ou 5. 4 ou 5º 4 país. ou 5 com mais notas 1000. Muito bem registrado. Registrar aqui também que nosso filmmaker e parceiro aqui da técnica José Agra também terminou o curso de produtor cultural do IF, né? Junto com Raquel Lucena, nossa produtora, Rita Nathalie, nossa amiga querida, e Dorian, nosso saudoso Dorian também? Nosso saudoso Dorian Lima, que partiu, mas está assistindo a gente lá em cima junto com o Pinto Júnior. Então, na reta final... São Paulo, Piauí com 6, aí Rio Grande do Norte com 6, Rio Grande do Sul com 6. 6, né? Aí depois... Piauí, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte com 6. Mas só que se tirar os 4 do Rio Grande do Norte e jogar como estado, aí a gente vai... Aí, isso que eu tô dizendo. Se o IF for um estado, tem mais que Santa Catarina, que Paraná, que... Minas Gerais. Isso considerando que a população do Rio Grande do Norte é pequena. E a população do IFRN é menor ainda. Só tem 20 mil pessoas, que são mais ou menos 20 mil alunos do ensino médio, né? São 40 mil alunos, mas são cerca de 20, 25 mil. Então, uma população de 25 mil pessoas, você conseguir 4 notas 1000 é um número bem interessante, né? Proporcionalmente. Dá uma matéria legal. Tá, assim, olha aí, Jana Sá, que vai ser entrevistada em breve aqui, vai falar sobre o documentário sobre o pai dela, Glênio Sá, já foi citado aqui numa entrevista maravilhosa com o ex-vice-governador Antenor Roberto, contou a história todinha, mas Jana vai falar a versão dela como filha, além do trabalho dela como jornalista do Saiba Mais, e o grande Rafael Duarte, que está em Brasília, São Paulo, Rio, ninguém mais consegue acompanhar onde Rafael está no Brasil. Anóbio, tá na hora de ir, na hora de liberar você e hora de liberar também, que vai ter um show aqui daqui a pouco, eu esqueci o nome, também a memória tá me falhando também. Vai ter um show bem bacana aqui no Bardalos, daqui a pouco eu digo o show, se Lula Belmont aqui me orientar, Ricardo Nelson não tá aqui, que sempre me orienta com o show. Bem, de qualquer forma, vou fazer 2 perguntas rápidas, só pra gente terminar. A primeira é sobre futebol, só pra... a gente voltar para o primeiro item. Você ainda assiste, além de bater bola, você ainda assiste futebol? Você assiste futebol em casa, vai pro Frasqueirão, Arena das Dunas? Arena das Dunas, não? Você ganhou do Baraunas. Não, a Arena eu vou às vezes, né? O show é Maria Brown, rock internacional. Pronto, o show é Maria Brown, é Brown, né? Brown.
Rock Nacional, 21 horas aqui no Bardalos, olha aqui. A gente vai liberar o palco para Rock Nacional, aí vale a pena, né? Então, Internacional, perdão. Então eu frequento o Frasqueirão porque meu time joga no estádio que é dele, né? Nossa. É o Frasqueirão, né? Eu senti a uma gente ironia. não joga no estádio que não é dele, né? Tá, mas joga agora... no Frasqueirão. Agora não é como jornalista não, agora é como americano. Você pode me contar a experiência do ABC da Série A, por gentileza? Conto. Como é que foi? 1984, o ABC estava lá na Série A, né? Naquele grupo. Eu falei pontos corridos. No grupo lá. Não, a pontos corridos. Você não sabe brincar, vamos contar a história do América, né? O América, inclusive, tem um recorde. Você não sabe na brincar, Série A. Fez 17 pontos. As nove não sabem brincar, não. Vamos mudar de assunto. Foi isso mesmo. Eu fiquei revoltado naquele jogo. Voltou a É brincadeira. Depois desse bom humor, fechar com uma última. Arnóbio, pra quem pensa em entrar no IF, pra quem tá estudando, pra quem tem um sonho, seja de escola particular, que quer ver um mundo diferente e vai ver, seja de escola pública e que batalha, ou que vem de família desajustada, ou em situação, infelizmente, de fragilidade, o que é que você tem a dizer como reitor do IF para esse aluno? De que ele tem uma possibilidade de ter uma experiência única, né? São poucas as escolas de ensino médio que, por exemplo, um aluno do ensino médio ele faz pesquisa. A gente tem centenas de casos de alunos do ensino médio que participam de congressos onde ele vai estar do lado de um cara que é doutor, pós-doutor, pô. Fora do Brasil, inclusive. Então, qual a escola de ensino médio no Brasil que o aluno consegue produzir conhecimento? Qual a escola de ensino médio no Brasil, por exemplo, o aluno se envolve com um projeto de extensão? E de mobilidade. De mobilidade estudantil. A gente mandou 10 alunos ano passado para a Colômbia. Né? 10 alunos para a Colômbia, para vivenciar isso aí. Né? Esse ano a gente está mandando alguns alunos, esses não são do ensino médio, não, tem alguns do ensino médio, para Portugal. Tá? Então isso aí é uma oportunidade imensa. Você tem aluno, eu lembro de a gente tem E os cases de empreendedorismo. Também, né? Sim. Hoje nós temos alunos que foram lá do Campo Central que trabalham lá em São Paulo como empreendedor, né? O filho de uma ex-técnica da gente lá de enfermagem, né? O Gabriel. Nossa. Mora em São Paulo, pô. Ele dá palestra nessa área de empreendedorismo. Então, assim, tem muita coisa. Tá? Então, assim, esse menino ou menina que busca fazer o ensino médio, com certeza ele vai ter a oportunidade de vivenciar algo que ele nunca vivenciou. Eu estava lembrando, nos jogos agora que aconteceram, os jogos Intercamp, né? Eu conversei com um menino de Parelhas. Então, ele nunca tinha vindo a Natal, ele mora em Parelhas, nunca tinha vindo a Natal e nunca tinha visto o mar. Então ele conheceu o mar porque ele veio jogar representando o campus dele, o Campus Parelhas. Que maravilha. Então isso aí, pô, a gente acha que isso é inimaginável, né? A gente acha que isso não existe, né? Mas existe. Porque o Estado é muito desigual, né? O Estado é muito desigual, então essa desigualdade ela produz esse esforço, né? Que é o que eu falei. E aí é diferente. Com as redes estaduais para os alunos não do nono ano e do Sim. para com o projeto de vida, que muito dele não tem um sonho, às vezes, está perdido, então um projeto. Então pode ser que começa já essa parceria. Isso, parceria. Isso que você está dizendo, eu lembro de um projeto que a gente fez quando eu era diretor do campus, que foi o seguinte, a gente chamou os diretores das escolas públicas municipais, estaduais, e disse, é o seguinte, a escola que trouxer escrever o maior número de alunos no Proitec, a gente vai fazer um projeto piloto dentro da escola. Então, por exemplo, primeiro dia eu fui lá como diretor, falei da escola e tal. E toda terça-feira a gente ia lá e falava dos cursos que tinha de cada um. Falamos de cada curso, Nádia. O que era geologia, o que era edificações, tal. Como se fosse uma feira de profissões. Isso. E aí no final eles vieram em loco. A gente pegou o ônibus da gente, foi buscar esse menino lá em Estado da Esperança. Trouxe, eles passaram uma tarde conhecendo a instituição.
E aí um deles entrou, inclusive não entrou lá no Campo Central não, entrou aqui nas Rocas. Ou na Cidade Alta, ainda era aqui Cidade Alta, ele terminou nas Rocas. E esse menino, eu lembro que ele era bem agitadozinho. Bem agitado. E ele entrou o que a gente fez lá. Instigou a curiosidade dele. E a partir da curiosidade dele, ele acabou virando aluno da gente. Isso muda a vida toda do jovem. Como também, vou te dizer um caso, eu fui da assistência social no município, nós fizemos uma parceria com o IF Central, e era com o trabalho da perspectiva desses jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, que é a prestação de serviço e liberdade. Então, desse jovem já teve trabalho de ingresso no IF. Medidas socioeducativas. A gente fez um trabalho como esse, não sei se foi isso aí que você está falando, mas a gente fez um desse aí que a gente ofereceu um curso inicial, porque eles... Jardinagem. Isso mesmo. Pronto, foi essa turma, pronto. E a ideia foi costurada lá dentro do gabinete da direção geral, eu, Frank Leite, que era assistente social, e a gente fez, eram 10 jovens que foram atendidos. É muito trabalho bonito, né, para ser registrado aqui. A gente tá na reta final do programa, deixa eu lhe entregar um presente, Arnóbio. Eu não vou beber, mas vou levar. Pronto, nós temos o apoio da Cachaçaria Amorim, uma caninha do vovô. Opa! Cachaça artesanal. Então é minha, né? Como eu tenho uma neta já, né? olha então, aí. Foi pra mim. Nem vou abrir essa aqui, não. Não vou abrir, vou deixar a caninha do vovô, essa é minha, né? Se quiser abrir, pode abrir. Literalmente minha essa aqui. Apoio da Cachaçaria Amorim, grande abraço para Sueldo. Por falar nisso, agradecer aos nossos apoiadores. Nós temos apoio de Anoreg, Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Quintas Literárias da Manimbu, representada aqui por Nádia, que está aqui, grande abraço, IP Editora e também, já falava, Cachaçaria Amorim. Por mim, eu ficava conversando aqui até 11 da noite, tinha muito assunto para falar sobre Série A, sobre o time estar na Série A, jogar com os principais times, mas vou ter que liberar Arnóbio, que ele tem outros compromissos, e ter que liberar o palco para o show da banda... Maria Brown. Banda não, perdão, Maria Brown, não conheço, mas é um grupo, perdão, volta tudo. O grupo Maria Brown... América, I love you. I love you. Ó, tá tentando se redimir aqui. Joguei lá, trabalhei lá, então I love you, América. Faz parte do processo. E agradecer, Arnóbio, muito obrigado por ter aceitado. Valeu. Um papo ótimo. José Arnóbio, professor americano de jogar, abecedista de coração e reitor do IFRN. Quem pegou a entrevista começada, é só ir lá na minha página no Facebook e curte lá, e quem recebe depois nas listas de transmissão do programa vai receber o link no Zap, clica lá no Zap e vai. Obrigado, Arnóbio, obrigado a todos e todas que estão aqui, a todos então e todas, grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.